A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, mandado de busca e apreensão em imóveis ligados ao governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, com o intuito de apurar se o governador está ou não envolvido com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Essa é uma notícia bastante quente, aconteceu ontem. Agora há pouco de manhã, antes de começarmos essa live aqui, eu tentei buscar se tinha alguma nova informação. A gente não tem muita coisa, não. Eu vou começar aqui com um vídeo que foi liberado na Globo no momento que essa notícia chegou ao conhecimento público. A gente está vendo aí, essas imagens que você está vendo nesse momento são imagens aéreas da casa do Ibanez Rocha, do governador afastado do Distrito Federal, onde está acontecendo essa operação de busca e apreensão. O Bruno Torres trouxe para a gente que a operação está acontecendo no Palácio do Buriti, que é a sede do governo de Brasília, na residência oficial do Ibanez Rocha e no escritório dele. Certo. E então, são 3 locais. Pois é, essa foi a primeira informação que a gente teve, que estavam cumprindo ali determinações, provavelmente veio do STF, provavelmente não veio do STF, dentro do inquérito que apura a participação. Aí a gente já falou algumas vezes ou não, se essa participação ela seria intencional, dolosa, né, o que daria para ele um aspecto de talvez coautoria ou participante de todos aqueles crimes que depredaram e destruíram, inclusive obras de arte lá no Palácio, na Câmara, no Senado, e foi um atentado também contra a nossa democracia. Aí, também não se exclui a possibilidade dele ter sido talvez ineficiente, né? Aí seria uma questão de uma responsabilização talvez culposa de não ter agido ou não ter tomado os cuidados necessários que ele precisava ter tomado nessa situação. E aí nós temos aqui na UOL uma matéria que fala também dessa questão da busca e apreensão que aconteceu tanto na casa do Ibanez Rocha quanto do ex-secretário de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira. Lembrando que o que era atual secretário de Segurança do Distrito Federal, que é o Anderson Torres, já está preso nessa investigação, né? E a gente não sabe se vai ter um acordo de delação ou não, enfim, mas a gente vai trazer essas informações quando nós tivermos ela. Então, os agentes, eles chegaram à casa de Ibanez por volta das 14h30. Os mandados miram a casa de Ibanez no Lago Sul, um dos bairros mais nobres do país, o Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal, um escritório ligado ao governador afastado, e é interessante falar que o Ibanez ele é advogado, então estamos falando de um escritório de advocacia, a sede da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e também na casa desse ex-secretário. Eu queria trazer aqui uma nota do Correio Brasiliense, do Cacai, que é um advogado muito famoso, um advogado criminalista, sobre a operação do escritório de advocacia. Então, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, criticou a determinação, esse cumprimento de mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia do governador afastado. Os agentes da polícia entraram no local no início da tarde dessa sexta-feira para cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à investigação dos atos golpistas. E o Cacai continua aqui. Além do escritório, a casa de Ibanez também passa por busca e apreensão. Cacai classificou a operação como um atentado à estabilidade democrática. Esta não é uma questão política, é de respeito aos direitos dos advogados e dos que precisam se socorrer na advocacia. Na verdade, é um atentado à estabilidade democrática. Criticou ele, declarou ele em nota. Para o advogado, a busca e apreensão atinge por tabela todos os clientes com a quebra de sigilo sagrado entre advogado e cliente. É assim que se instala a arbitrariedade e o abuso contra o Estado democrático de direito, acrescenta ele. Então, eu vou passar aqui primeiro para o Anderson fazer algumas considerações sobre essa questão da busca e apreensão e da prisão, e depois a gente vai trocar uma ideia também com o Dédio sobre essa questão do escritório. Por que o Cacai está falando do escritório? Por que ele está destacando o escritório? O escritório de advocacia tem alguma coisa que é diferenciada para ele trazer essas informações? Anderson, o que você acha desse novo desdobramento dessa operação dos atos antidemocráticos?
Primeiro, eu queria tocar num ponto mais importante que isso. É uma falta de respeito falar que ele mora numa casa. Quem mora numa casa sou eu. Aquilo ali é um palácio, né, Ded? Tipo, Precisava quase de uma intervenção federal ali para cumprir busca em tudo aquilo ali, daqueles cômodos não, ali. o cara vai ganhar adicional noturno para conseguir chegar a todos os cômodos que forem necessários ali, né? Então, primeira questão é essa. Eu fiquei a casa eu não conseguia pensar um pouco sem, olhando aquilo ali, né? Mas falando sério, eu concordo, acho que com o Kakai. Eu conversei com ele ontem também. E ele toca nesse ponto que é aquilo que a gente falou. Eu falo que o Tássio escolhe bem os cortes que fazem ligações. A gente falou de Fla-Flu aqui. Isso aqui não é futebol, né? O que aquela coisa do que é pro outro a gente comemora, o que é nosso a gente critica. A gente tem que ter esse cuidado também, porque essa relação advogado e cliente na casa eu entendo perfeitamente, mas no escritório tem que ter um cuidado muito grande, porque ali tem dados, porque ele foi advogado. Para além de tudo, ele foi advogado e tem as conversas e tem os processos de clientes. E como que lida com isso, né? Tem que ter todo um cuidado, porque eu comemoro o que é feito com ele agora, e quando é feito do nosso lado, então é isso que a gente está, eu acho que os cortes de hoje tratam bastante, é que não se torne um jogo sem regras, né? Que vire um faroeste do pior, um faroeste de filme B, aquilo todo mundo atira em todo mundo e no final você nem entende o porquê a gente está convivendo nesse tiroteio. Mas eu gostaria muito agora de ouvir o Ded, porque ele vai trazer aquela parte jurídica da situação, né, Tasso? Pois é, e eu já vou até acrescentar aqui para o Ded. E se nesse escritório de advocacia ele encontrar lá uma confissão de algum cliente falando que cometeu algum crime que não tenha nada a ver com essa relação, aí eles vão poder usar esse documento e prender essa pessoa? Como que fica essa situação, Ded? Fala para nós um pouquinho sobre isso daí. Eu quero fazer uma pergunta da pergunta também. Vamos supor que ele defendeu um criminoso. Né? O advogado defende várias pessoas. Ele finge que não está vendo aquilo que está ali, ou ele pode servir para um outro caso que ele estava investigando, junta. Então, isso que eu queria que juntasse isso também, porque às vezes ele está advogando para vários tipos de pessoas, né? E pode ser uma pessoa envolvida com algo não lícito, e eu queria que você explicasse isso mesmo para a gente. O que eles podem fazer com o que ele vê nesse computador? Então, vamos lá. Busca e apreensão, né? O que é esse instrumento jurídico? A busca e apreensão, geralmente ela é feita por uma representação, como se fosse uma peça, como se fosse uma ação que você ingressa, né? Feita geralmente pelo delegado de polícia, né? Então, é uma medida bem pesada, né? Por quê? Porque ela vai violar ali a privacidade do lar, que é um direito fundamental. Então, vai pesar o direito da sociedade, por um lado, porque a sociedade tem interesse em resolver aquele crime, contra o direito daquele indivíduo, que é o dono da casa ou do escritório, no caso ali. Para você ter deferido, para o juiz concordar com o afastamento de um direito fundamental desse, não é simples, né? Então, o delegado que vai representar, ele tem que mostrar que ele esgotou os meios de investigação. Falou, primeira coisa, tem a fumaça de que... Vou tentando traduzir o juridiquês aqui, tá? Vê se tá dando certo. Então, ele tem que mostrar ali naquele momento, mesmo que preliminar, que tem a fumaça de um crime e tem indícios, no plural, de que o morador daquela casa ali que realizou esse crime. E, consequentemente, naquela casa tem a prova fundamental para você esclarecer aquele crime. Sem aquela prova ali, não dá para você esclarecer. Então, o direito da sociedade vai ficar prejudicado. Então, o juiz vai pesar esses direitos aí, vai ver o que você trouxe lá de elemento e vai autorizar você a entrar. Você tem que falar, não tem jeito. Tá vendo, juiz? A prova tá lá naquela casa e é o único jeito. Senão vai travar a investigação aqui e não vai andar.
Então, algumas coisas que a gente já pode depreender dessa situação é que, principalmente num caso de repercussão que nem esse, é bem possível que o delegado fez isso, né? A representação deve ter lá, ó, aqui, ó, já tem as provas, às vezes até já tem as provas de que ele realizou esse crime. E agora já puxando para o escritório, e eu tenho informação aqui, ó, concreta e objetiva, que tem prova na casa dele desse crime e tem prova no escritório. Então, além da exceção da casa, eu também preciso de uma exceção para o escritório. E aí eu não lembro, Tássio, se é uma exigência legal isso ou se é uma cautela do delegado, mas geralmente busca e apreensão em escritório de advocacia para não ter esse perigo que a gente está falando aí do cara fazer um phishing, né? O phishing que é a pescaria. Ele vai pegar uma prova e lá ele fica pescando outras provas para investigação, que não vai dar para usar, mas ele pode raciocinar. A partir dali ele pode esquentar o que ele viu ali, né? Então, para isso não acontecer, geralmente tem o acompanhamento da OAB. Eu não lembro se isso é uma exigência legal. Faz tempo que eu vi aquele estatuto lá, mas geralmente, na prática, o que a gente vê é que vai o representante da OAB e fica em cima do polícia ali, né? Para ver se ele não tá... Fala, ó, o que você quer pegar lá? Eu quero pegar o notebook, não sei o que, não sei o que. Ele vai lá e fica assim, não fica fazendo phishing na casa, né? Tentando buscar outras coisas assim. Aí a gente tem mais um problema. Que aí entrou... Tem a inviolabilidade, né? Oi? A questão da tem a questão da inviolabilidade, né? Que o Estatuto do Advogado traz, né? Que é uma lei. Então. Mas não é absoluta, né? Então, não é absoluta, ele não pode usar essa inviolabilidade. Como qualquer abuso de direito. Ele não pode usar essa inviolabilidade para fazer do escritório dele um local de crime. Ou usar o escritório dele para ocultar provas de crime. E aí, prova de crime, aí depois a gente teria que entrar nesse conceito, porque a defesa do cliente dele não pode ser considerada a prova de um crime, né? Tem que ser algo mais substancial, assim, algo mais objetivo, né? Não pode pegar a leitura lá e fazer. Mas vamos voltar àquela parte ali. O problema o representante da OAB, que seria esse fiscal, que vai cuidar somente daquele caso que foi pedido lá, ele vai estar lá na hora de fazer a perícia do computador? Ou de periciar e mandar para o investigador? Então aí a gente entra nesse problema, né? Teria que estar. Pensando lá na dinâmica da coisa, teria que estar, né? Mas não vai estar. Então, é aquele negócio. Na prática vai ser complicado. Mas em regra é isso. Também, exatamente. Eu penso também em outras situações. Por exemplo, eu tenho um problema. De repente, sei lá, não sei, tô com algum problema fiscal, por exemplo. Eu cometi algum crime fiscal, e crime fiscal, por exemplo, alguns crimes fiscais, eles têm um período que você pode ir lá, de repente, pagar o imposto e acertar a situação antes desse lançamento, que acaba desconsiderando a existência de um crime. Mas, de repente, eu cometi um crime, procuro advogado, eu converso com o advogado, e o advogado vai me orientar como proceder para evitar que eu tenha crime, ou se, de repente, eu for responder. Só que isso não chegou ao conhecimento das autoridades. Aí, nessa invasão do escritório, você falando desses phishing, dessas pescarias, os caras acham esse documento, que uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a operação que autorizou a entrada nesse escritório. Nessa situação, você acha, ou o que você sabe sobre isso? Eu posso simplesmente pegar essa confissão de uma outra coisa, que tem o sigilo do advogado e do cliente, e falar assim, eu não achei lá, mas eu achei isso aqui. Vamos instaurar um crime para apurar isso aqui. Pode acontecer isso? Cara, eu acho que não. Eu acho que vai entrar no phishing, né? Porque, às vezes, menos do que isso, do que a gente tá falando. A gente tá falando de uma situação de caso de repercussão gigante e tal. Não pode ter phishing numa busca do dia a dia da polícia, né? Você não pode se deparar... A não ser que você se deparar com o crime, né? Com o crime é outra coisa. Agora, usar... O que tá acontecendo, né? Cara, aí, na verdade, assim, sem juridiquês, é o bom senso, né? É o bom senso. Você pediu pro juiz para ir lá e pegar aquela coisa lá. Você não pode ficar fuçando e você não pode ficar desvirtuando a peça, né? Você não pode ficar desvirtuando a decisão judicial ali. Então, aí vai entrar nos princípios da administração pública, né? Da moralidade. Você não pode ficar
desvio de finalidade, né? Você tem que fazer, senão vai ter. Aí pelos princípios a gente consegue responder muita coisa, né? Será isso aí não viola um princípio? Parece que sim, né? Ele tá desviando a finalidade da coisa. Provavelmente vai ter alguma regulação e talvez até uma sanção administrativa ou até penal para resolver essa situação. É importante a gente falar sobre isso, sobre essas discussões, porque a gente está apurando crimes e a última coisa que a gente quer é que daqui 2 anos toda essa Isso. investigação seja descartada ou jogada fora exatamente porque cometeram-se abusos, porque a lei não É, foi respeitada, como foi o que aconteceu com o Lula. Né? é. Nós tivemos anos de investigação, anos de tudo que foi jogado fora, por quê? Porque não se respeitou, porque se agiu com parcialidade, se tentou buscar a todo custo, e não respeitando esses princípios e essas regras, né, acabou contaminando o processo e se tornou tudo lixo. Isso.